Quantos estão alegres com Jesus? Amém. Aleluia, Senhor. Mais uma vez, aqui com os irmãos. Hoje, uma situação mais emocionante, mas uma responsabilidade tremenda. Porque desde que eu estou servindo a Deus, eu cobro palavra, eu cobro ensinamento, verdade, porque nós não podemos viver de mentiras, enganando os irmãos. Nós temos que viver de verdade, porque quando chegar o reino de Deus, a gente não seja cobrado por trazer palavras que só levanta o ego das pessoas e não palavras verdadeiras de Deus. Porém, eu me dedico o máximo para trazer verdades, correção, porque é correção, dedicação e santificação que leva junto a Deus. Deus não vive operando em meio de mentiras, só em verdades. O tema da campanha é encontro de vasos. Às vezes a gente só está por estar na igreja, mas cada um tem um chamado. Às vezes a gente não entende no começo, mas vai passando o tempo e a gente vai se reconhecendo o chamado que tem em nossas vidas. E cada um que está aqui é um vaso para ser usado pelas mãos do Senhor. Queria deixar a palavra que se encontra em Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 8. Todos encontraram? Trouxe um esbocinho também, porque às vezes a gente esquece. A agonia e o tremor, que eu pensei que não ia ter por causa do frio, mas estou tendo. Que vem se falar em todo tempo, seja alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Aleluia! Todos podem tomar seus assentos. Glória a Deus! Vou ser rápido e breve, porque não adianta, irmãos, a gente passar 40, 50, uma hora ministrando a palavra de Deus e a gente que está ouvindo não botar em prática. Adianta você ouvir um tema e fazer com que esse tema vire realidade em sua vida. Esse é o bastante. Para quem sabe e para quem não tem o saber, Eclesiastes foi um livro e é um livro escrito pelo Salomão. Salomão foi o homem mais sábio terreno. Salomão, ele teve um reinado bastante maravilhoso. Ele escreveu 3 livros: Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Aleluia! Salomão, ele vem falar que temos que cuidar da nossa vida durante o tempo que a gente está na terra.
ele vem falar que em todo tempo a gente esteja sempre com as vestes alvas, sempre com as vestes brancas. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. E o que significa vestes brancas ou alvas? Significa que a gente vive um tempo aqui na terra e a gente temos que viver em santidade com Deus. Aleluia! Devemos fugir das práticas do pecado. A gente temos que se cuidar o tempo todo, se santificando, vivendo uma vida de santidade ao Senhor. E o que significa viver uma vida santificada ao Senhor? É abdicar de práticas que são consideradas abominação diante de Deus. Aleluia. Isso significa comprometer tudo aquilo que é como santo, no sentido de ser honesto, limpo, louvável, correto e benigno. Isso quer falar que a gente temos que se santificar o tempo todo. Glória a Deus. Todos os dias. De manhã, vestes brancas. De tarde, vestes brancas. À noite, vestes brancas. Cadê o teu nome, Deus? Mas por que, ao chegar a esse extremo, porque sem santidade é impossível agradar a Deus. Sem santidade é impossível a gente se aproximar de Deus. Sem santidade é impossível viver no mundo que a gente vive. Sempre estar com as vestes brancas e as vestes alvas. Aleluia! Não devemos se sujar com os pecados e os prazeres desse mundo. A gente vive dias que cada vez mais está se aprofundando e se entregando à sujeira. E às vezes a gente está aqui nos cultos, a gente está servindo a Deus e a gente está se contaminando com o que está aí fora. Agora, o que faz a gente sujar nossas vestes? Fofoca, mentira, viver uma vida prosmíscua, viver dando lugar às coisas do mundo. Isso faz sujar as nossas vestes. Isso faz a gente fugir de uma direção que Deus quer, que é se santificar cada dia mais. Aleluia! Glória a Deus! Estamos num templo que aqui existe o ensino da santificação. Glória a Deus! Hoje em dia, muitos lugares não ensinam sobre isso. Muitas igrejas não querem falar de pecado porque afastam os irmãos da igreja. Muitas igrejas estão vivendo uma mentira. Mas nós aqui devemos servir ao Senhor em santificação, servir em disposição para servir a Ele e fazer a vontade dEle, que é o que Ele mais quer em nossa vida. Às vezes a gente vive de tal maneira que a gente vive sujando nossas vestes. E Salomão ele vem falar que em todo tempo devemos andar de vestes brancas.
vestes alvas, não se contaminando com as coisas do mundo. Então, vamos, irmãos, viver uma vida digna, viver uma vida de santidade, porque quanto mais você se santifica, mais você se aproxima de Deus. Glória a Deus! Porque a santificação, ela tem uma separação do pecado. Quanto mais longe do pecado, mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais a vida de vocês vai ser louvável. Quanto mais perto de Deus, a vida de cada um de vocês será acrescentada. Porque Deus sabe de todas as coisas. Glória a Deus! Mas para isso, a gente tem que se afastar do pecado. E ser santo, em santificação. Em Lucas, capítulo 1, versículo 75, vem falar que em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Então, irmãos, todos os dias devemos buscar a santidade e a justiça perante Deus, porque é impossível entrar no reino de Deus sem santidade. Em Levítico capítulo 20, versículo 7, vem falar: portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus, Ele requer santidade de nós. Aleluia! Deus quer que a gente se põe em posição que Ele ordena. Às vezes a gente fica fazendo a vontade da carne, mas a gente tem que chegar um dia e não basta. Porque sem a santificação, não tem como Deus agir na nossa vida. Deus não pode agir na nossa vida a gente vivendo uma vida igual ao ímpio. A gente tem que viver uma vida santa, se santificando cada dia mais. Glória a Deus! Porque a presença de Deus em nossas vidas, ela é constante. Mas assim, quando a gente se separa do pecado, assim quando a gente faz a vontade de Deus. Tem gente que fala que Deus está conosco todo momento. Tá, mas no pecado, Deus não ficou com Jesus, que era o filho dele. Quando Jesus está na cruz e fala que, meu Deus, por que me desamparaste? Jesus estava arrodeado com a bola de pecado nosso. Deus não teve presente ali com Jesus. Imagine nós sem viver em santidade. Nós temos que largar a prática do pecado e viver uma vida com Deus. Temos que andar com as vestes limpas sempre, para que o óleo da unção, da presença de Deus, seja em nossa vida. Então, a gente tem que fazer o quê? Para ter nossas vestes limpas todos os dias. Sempre estar buscando a presença de Deus. Sempre estar se aproximando de Deus. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, Deus vai lhe capacitando e vai lhe restaurando sua vida. E aqueles pecado que você tem, Ele vai lhe afastando daqueles pecados, daquelas coisas mundanas e vai trazendo para o reino de Deus. Por isso que a gente tem que se santificar todos os dias da nossa vida, em todos os momentos. Outro tópico interessante
e que vem falar que jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Aleluia. Que óleo é esse? Este óleo significa a presença de Deus, Aleluia. o Espírito de Deus em nossa vida. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela vem falar que jamais falte o óleo. Pode faltar qualquer coisa, irmão, na nossa vida, mas a presença de Deus jamais pode faltar em nossas vidas. A presença de Deus em nossa vida é tão importante, que às vezes a gente pensa que nós acorda e é sorte. Às vezes a gente acha um serviço, acha um dia para glorificar o nome de Deus, e às vezes a gente pensa que é sorte. Não é sorte não, é Deus na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o óleo, ele antigamente, ele era usado para ser usado numa festividade, numa unção. Quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé e ungiu um dos filhos dele, ele levou o óleo, o azeite, que significa que a presença de Deus, a unção, o poder de Deus, Aleluia. ele está com aquele que fosse ungido, aquele que fosse ungido pelo profeta Samuel. E que nós podemos se dedicar Aleluia. mais e mais à santidade, para que venha a unção, o poder de Deus, a presença de Deus em nossa vida, para nós servir e ser um servidor de Deus com excelência. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando a viúva vai ao profeta, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 6, ela vai e fala que os 2 filhos dela seria entregue por causa de uma dívida que o marido tinha deixado, e o marido era servo de Deus. E o profeta pergunta a ela o que ela tem, e ela fala que tinha só uma botija de azeite. Aleluia. E ele manda ela pegar aquela botija de azeite e arrumar vasilhas vazias, vasos vazios, para que derramasse o azeite e enchesse. E chegando em casa, ela fechou a porta, pegou as vasilhas e começou a encher. E chegava um tempo, cheia as vasilhas, ela disse a um dos filhos: chega, miss, aqui mais vasilhas. Mas o menino respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E aí o azeite parou. A fonte que derrama azeite aqui hoje, ela é uma fonte que ela não para. Aleluia. Ela joga azeite o tempo todo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A presença de Deus, ela é inesgotável na vida de cada um de nós. Graças a Deus. Então a gente tem que servir a Deus Aleluia. Aleluia. com amor, Aleluia. com dedicação. Glória a Deus. A gente tem que servir a Deus com todo o entendimento que a gente tem.
toda a força, porque a fonte que jorra o azeite, ele nunca para. Ele está todo dia, todo momento aqui jorrando. E cabe a nós aproveitar isso enquanto estamos vivos. Porque chegará um tempo que para nós o azeite vai cessar. Mas para Deus continua jorrando. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, era isso que eu queria passar para os irmãos, que devemos nos purificar desse mundo, do pecado, porque Deus não usa vasos vazios, Deus usa vasos cheios, Aleluia. cheios de unção, de poder, da presença de Deus. É esses os vasos que Deus quer usar. Deus quer usar vocês da maneira que vocês não sabem, mas Ele quer usar vocês, porque Ele capacita cada um de vocês aqui para Glória ser a Deus. usado na obra dele. Aleluia. Então, devemos deixar ser cheio de azeite, cheio da presença de Deus, Glória a Deus. e da Aleluia. unção, para fazer a obra do Senhor em nossas vidas, ser mais e mais feliz, em paz, porque sem a presença de Deus na nossa vida nós não seremos nada. Só Deus tem misericórdia de nós. E às vezes eu vejo nos olhos dos pastores um certo desânimo por causa de poucas pessoas. Mas eu falo para vocês, irmão, continue fazendo a obra. Continue fazendo a obra, porque lá que está o teu galardão. Glória É a lá Deus. que está seu lugar. Faz a obra do Senhor aqui, que Ele vai te recompensar lá. Aleluia. Não se preocupe. Irmãos, se for poucos, é poucos que aceitam. É poucos que querem viver o sobrenatural de Deus. Não se incomode, porque são poucos. Mas são poucos que Deus vai lhe honrar. Vai honrar cada um de vocês aqui. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor não precisa de muito, mas precisa daqueles que são fiéis. Deus não precisa daqueles que seja temporário. Deus quer aqueles que seja permanente. E Aleluia. aqui está um povo que é permanente. Mesmo no frio, estamos aqui. Mesmo sendo um iniciante que começou agora, mas estamos aqui na presença de Deus. E que esse óleo que a palavra de Deus vem falar não falte na vida de cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. E eu desde já eu agradeço a minha rica oportunidade. Como eu venho falar, não precisa, hoje em dia não precisa de muitas minutagens, precisa de atitude da gente. Não precisa da gente ficar aqui e trazer pregador que se mate 1h20, 2 horas, não. Nós precisamos de pessoas que ouçam e pratiquem o que Deus quer em nossa vida. E quem ganha são vocês. Porque às vezes a gente pensa que vai ser bom pra gente, vai, mas para vocês vão ser melhor. Porque a paz que Deus tem dado em minha vida, às vezes tem pessoas que não têm.
mas a gente ensinando para cultivar essa paz. Um dia ela vai ser recompensada e ela vai sentir o prazer, como é as coisas de Deus em nossa vida. Então, irmãos, eu peço já obrigado por vocês estarem aqui, vocês estão no lugar certo, vocês estão buscando o que é bom, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele tem feito tantos prodígios na minha vida durante 1 ano e 6 meses, que até eu mesmo paro para pensar que eu não sou digno do que Ele fez comigo e faz. Deus é maravilhoso e buscar a presença dEle é melhor ainda. Aleluia! Deus. Deus! E desde já eu venho agradecer a minha oportunidade. Peço para os irmãos me desculpem por alguma coisa, mas eu vou falar também uma situação que eu passei lá no norte. Essa palavra, antes de vir para vocês, ela veio para mim. Eu fui para o norte e fiquei lá um pouco, e eu quis curtir um pouco. E se eu não tivesse alicerce, se eu não tivesse a palavra de Deus no meu coração, eu tinha pecado e muito. Porque as pessoas que estavam ao meu redor eram as pessoas que não se santificavam. Eram pessoas que viviam como qualquer pessoa, sendo cristão. E a doutrina dessa igreja era a doutrina que só leva ao inferno. E nós temos uma doutrina enxuta, a gente temos palavra, a gente temos pessoas que querem que a gente caminhe que nem elas, que são pessoas boas e que querem o nosso bem. Então, enquanto tiver vida e saúde, seguimos essas pessoas, porque aqui que é o nosso bem. Muitos lugares eu vi é diferente daqui. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém, Jesus. Glória a Deus.